O professor Jorge Nuno Silva é responsável pela exposição patente no Museu de Ciência Jogos Matemáticos através dos tempos. Vamos falar com ele sobre estes jogos e sobre a importância que estes representam para a matemática e a cultura em geral. Bem, eu dedico-me aos jogos matemáticos já há bastante tempo. Eu sou matemático, mas dedico-me também à história dos jogos, não só à sua técnica, também à sua história, integrado nos meus estudos, digamos, de uma forma mais lata, de história da ciência e de história da matemática. Os jogos são coisas extraordinárias do ponto de vista cultural. Os jogos têm sido negligenciados do ponto de vista histórico. Toda a gente encontra com facilidade num livro de história relatos sobre o que é que a humanidade tem feito para trabalhar, para chegar mais longe, para fazer roupa, para fazer comboios, etc. Mas não é fácil encontrar a história daquilo que as pessoas inventaram para se divertir. E ora, as pessoas andam-se a divertir há muito tempo e, quando se divertem, inventam jogos, nomeadamente, sem constrangimentos de ordem nenhuma. Não há razão prática nenhuma para um jogo ter umas regras e não ter outras. Portanto, num certo sentido, é uma expressão muito livre da criatividade humana e, portanto, de alguma forma, que nós ainda não sabemos, os jogos hão de dizer sobre as culturas mais do que aquilo que a gente consegue ler hoje. A quem se destina? A exposição destina-se ao público em geral, naturalmente, sempre com uma certa particularidade para o público escolar. A Associação Ludus, a que eu presido, tem nos seus estatutos a obrigação autoimposta de promover a matemática sob um ponto de vista cultural e recreativo. E é isso que nós tentamos fazer, e para isso não há nada melhor do que os jogos matemáticos. Os jogos têm uma história muito rica, têm os seus contextos culturais e, portanto, explorar esses contextos e explorar as propriedades intrínsecas dos jogos dão-nos muito pano para mangas. Como sabe, a matemática tem problemas de ensino em Portugal, não é novo, nem é exclusivo de Portugal, e uma das coisas que falta, porque as sociedades que estão no terreno, como a Sociedade Portuguesa de Matemática, por exemplo, não têm essa vocação, e o que é natural, é que se enfatize o aspecto cultural da matemática. Mas não basta dizer a matemática aparece na música e na medicina e nos computadores, nos telemóveis. Isso não é suficientemente apelativo na nossa maneira de ver. É mais apelativo chegarmos aqui a esta mostra e termos os objetos concretos, cheios de história, cheios de cultura, cheios de relações com outros aspectos da humanidade que tornam a matemática um fenómeno natural, como ela devia ser encarada, natural, próprio dos artefactos que o homem tem andado a fazer nos últimos milénios. Bem, para dar aos visitantes tenho réplicas de alguns jogos para as pessoas jogarem e há mais textos que temos produzido sobre jogos que as pessoas podem ter. A associação entre as duas é fundamental. As coisas nunca deviam ter sido separadas. As coisas aparecem juntas. Além disso, eu, como membro do Centro de História das Ciências da Universidade de Lisboa, dedico-me ao meu nicho, digamos assim, de especialização, é exatamente a história dos jogos. Facilita-me o facto de ter uma preparação matemática, muitas vezes, mas o mais fascinante de um jogo não é só a matemática. Não há, aliás, creio eu, aspecto nenhum que seja o mais fascinante de todos. Um jogo é um objeto cultural complexo, do qual não se podem dissociar componentes. Um jogo acontece entre duas pessoas, sentadas numa mesa, com um dado tabuleiro, um conjunto de regras, um contexto. Tudo isto é complexo e é curioso que os jogos começaram a ser estudados, digamos, no século XIX, por arqueólogos e historiadores para ver se houve contacto ou não entre civilizações, etc., ou que tipo de tecnologia que eles tinham, etc. Mas hoje são estudados de uma maneira multidisciplinar, de uma maneira muito complexa, e é hoje já um campo académico. Nós organizamos aqui no Museu de Ciência da Universidade de Lisboa
um colóquio internacional da Sociedade Internacional Board Game Studies, o 11º colóquio, em último abril. Tivemos cá os maiores especialistas mundiais na matéria, desde pessoas de museus, do Museu Britânico, historiadores, psicólogos, matemáticos, linguistas, etc. E o que mostrou, o congresso foi muito rico, foram 4 dias de comunicações muito interessantes e, mais uma vez, mostrou como este tópico dos jogos é um tópico cada vez mais levado a sério, sendo já, como eu digo, um tópico académico, já com revistas de especialidade, revistas de circulação académica, e está aí para durar, não está aí para acabar, está aí para durar porque é, de facto, um aspecto da humanidade que tem sido descurado e que é preciso estudar e tentar compreender e que é muito difícil de compreender. Como o sociólogo Huizinga, que começou os estudos culturais dos jogos, digamos assim, e das brincadeiras, porque em inglês a palavra é mais difícil, a palavra play, que dá para tudo, não é? E, como ele próprio dizia, play is older than culture. Portanto, a história e a caracterização do divertimento humano é um assunto muito difícil que tem de ser abordado, naturalmente, de forma séria, por especialistas. A parte que nos diz respeito é mais a dos jogos de tabuleiro, é isso que nós nos dedicamos. Temos feito algumas coisas, divulgamos jogos matemáticos nas escolas, temos um campeonato nacional de grande sucesso, que vai já na sua 5ª edição, que envolve dezenas de milhares de alunos, pelo país todo, Madeira, Açores também. O próximo será em março, na Covilhã, na Universidade da Beira Interior. Temos livros publicados sobre jogos, porque muitas vezes as pessoas gostam de jogar, mas não conhecem jogos em número suficiente. Conhecem uma sueca, qualquer coisa assim, que não é um mau jogo. Uma sueca é um bom jogo, mas há tantos e tantos mais, nunca se inventaram tantos jogos como agora. E de maneira que eu e o meu colega João Pedro Neto estamos agora a preparar um 3º livro sobre jogos, também com outra pessoa da Ludos, Carlos Pereira dos Santos, temos publicado no Público e na Visão séries de jogos com livros de história da matemática a acompanhar e história dos jogos. Portanto, nós temos dedicado e os materiais que temos produzido creio que têm alguma relevância porque têm tido bastante aceitação e até certas escolas e professores, etc., e alunos, o feedback que nos dão é muito positivo. Bem, a exposição, primeiro, é uma exposição itinerante e, portanto, eu espero que ela viaje pelo país, parando um mês aqui e um mês acolá. Já temos alguns pedidos, vamos ver se é possível torná-los execuíveis. Depois gostava também que a própria exposição crescesse, porque ela também pode crescer. E também se podem fazer coisas semelhantes a esta. E pode-se ainda aqui aspectos que podem ser melhorados. Podem-se introduzir outros jogos, a escolha de jogos é uma escolha mais ou menos arbitrária. Deixei de fora alguns jogos que tenho armazenados, que poderei mostrar de uma outra vez. Gostava também que o Museu de Ciência tivesse um espaço, e creio que é possível ter, um espaço onde pudesse rotativamente mostrar jogos matemáticos ao longo dos tempos, que é o nome da exposição, e, portanto, gostava que este fio condutor da evolução dos jogos, que existem há milénios, gostava que fosse um bom fio condutor para atrair as pessoas não só para a matemática, mas também para a diversão sofisticada, que é uma coisa que também acho que falta. As diversões das pessoas não têm de ser todas de má qualidade ou embrutecedoras, não têm, é mentira. As coisas podem ser lúdicas, interessantes e não têm de ser fáceis, podem ser difíceis e podem ser, portanto, enriquecedoras. Ao mesmo tempo, começa a haver em Portugal também estudos sobre jogos de um ponto de vista sério e há mestrados sobre jogos já vários feitos, há um doutoramento em curso do meu colega Carlos Pereira dos Santos num certo aspecto de jogos e, portanto, há trabalho, isto vai-se disseminando e torna-se um tema apelativo, interessante e que se vai espalhando e eu sou mais um a puxar nesse sentido.